Boa noite, então, gente. É, Meu nome é Guilherme, então, como eu já disse, eu estava trabalhando nas aulas de geometria, conteúdo de trigonometria, e agora eu vim aqui na aula de matemática, dar uma revisão para você sobre trigonometria. Por quê? Se vocês acompanharam lá as aulas de trigonometria, eu já vinha falando que vocês iam usar isso aqui em matemática. Existe Vocês estavam estudando nas últimas semanas funções do primeiro grau, do segundo grau, funções exponenciais. E agora, nas próximas semanas, vocês vão ver funções trigonométricas, certo? Ai, ficou ruim assim o slide ou dá pra... Os slides estão aparecendo desfocados também para vocês? Então vou tirar aqui e vou passar no outro coisinha lá, peraí. Sua tela, deixa eu ver. Aqui então. Ar, e- Certo, agora tá tudo ok? Espero que esteja. Agora eu fiquei sem ter como ver vocês. Espera aí. Agora deu certo os slides, né? Passando aqui no PowerPoint. Só que aí, como eu vou botar como apresentação, eu não vou conseguir estar de olho no chat o tempo todo. E às vezes eu volto aqui no chat ver se vocês têm alguma dúvida. Qualquer coisa vocês podem colocar aqui no chat que eu vou respondendo. Essa aula de hoje ela é bem tranquila, é bem uma revisão mesmo, tá? Então vamos lá. Aqui então. Agora as canetas. Bom, então, o que que a gente tem? Dois ângulos são complementares se a soma deles for 90. Isso vocês viram lá em geometria, né? Nas primeiras semanas. Eu até aconselho quem está começando a participar das aulas hoje ou não assiste às aulas de geometria, que olhe lá no YouTube ou na pasta do Drive, tem bastante material sobre isso, certo? Então, A mais B, seja, né, um ângulo A e um ângulo B, 90 graus. Então, a gente tem o quê? Se a gente pegar e isolar o B aqui, ó, a gente vai ter que B é 90 graus menos A, certo? Também, e logo, então, A e 90 menos A, porque isso aqui é B, né? Viu aqui? São complementares. Então, olha só. O seno de π meios menos x é igual ao cosseno de x. O que é π meios, primeiramente? Π meios é 90 graus, lembra? Aqui está a notação em graus e aqui está em radianos, π meio radianos, certo? Então, olha só. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar. Ou, a gente poderia dizer, ó, que o cosseno de A é igual ao seno de 90 menos A. Eles são complementares. A mesma coisa também o cosseno. O cosseno de 90 menos x é igual ao seno de x. Agora eu tenho que mudar a câmera de lugar, peraí. Deixa eu ver agora se a imagem tá boa. Descartar, vamos ver. Agora tá aparecendo metade de mim. Agora sim. Se não cair meu celular, tá tudo bem. Bom, voltando então. A gente tem a mesma coisa com cosseno. O cosseno de 90 menos x é igual ao seno de x. Então a gente diz que o cosseno e o seno, os seus complementares são iguais, certo? A gente tem a mesma coisa com a tangente e a cotangente. Quem é a cotangente que a gente viu?
tangente, sei lá, de A pode ser 1 sobre a tangente de A, não é? Tangente de A. Então a gente tem que a tangente de 90 menos x é igual a cotangente de x. Tá? Aqui ele escreve COTG, eu boto só cote para todas com 3 letrinhas. A cotangente também, cotangente de 90 menos x igual a tangente de x. A secante, quem é secante? Secante de alfa, tanto faz de alfa, de A, de x, né? Só vou trocando aqui a nomenclatura para vocês recordarem. É 1 sobre quem? Secante, é essa aqui, cosseno, né? 1 sobre cosseno de alfa. Então, a secante de 90 menos x é igual a cossecante de x. Cossecante, ele usa aqui esse tanto de letras, eu só boto isso aqui para ficar todos igualzinho 3 letras. 1 sobre, aqui é c, então aqui S, seno de, sei lá, tanto faz, eu nem botei aqui, mas seno de alfa pode ser, certo? Cossecante de 90 menos x, de 90 menos x é igual a secante de x. Deixa eu ver aqui, apagar. Cadê? Borracha. Certo? O que que a gente tem? Por que que isso acontece, então? Olha só, a gente tem essas relações que nós vimos também, né? O seno de A mais B é igual ao seno de A vezes cosseno de B, mais o seno de B vezes cosseno de A, lembra? Minha terra tem palmeiras, onde o canto sabiá. Então, vamos mostrar isso aqui para ver que isso realmente funciona, que essas relações aqui, elas vêm através dessas fórmulas aqui que a gente viu lá na trigonometria, na geometria, tá? E também vamos lembrar que o seno de meios menos x é diferente do seno de π meios menos o seno de x, né? Diferente. A gente sempre tem que lembrar que o seno de uma subtração aqui, ele é calculado por essa fórmula aqui, né? O cosseno também, a tangente, todos eles. Tangente de uma soma, a secante de uma soma é diferente da soma da secante de A mais a secante de B, no caso, certo? Vou achar a borracha aqui. Então vamos mostrar que alguma coisa dessas é verdade, só pra gente... Eu sei que vocês confiam em mim, mas para vocês terem certeza que eu não estou mentindo, olha só. Vamos fazer o que que é mais interessante? Esse aqui do cosseno? Pode ser, então a gente quer mostrar que o cosseno de 90 menos x é igual ao seno de x. Então, o cosseno de escrever 90 menos x, assim, é igual ao seno de x. Bom, vou usar essa fórmula aqui, ó. O que que eu vou ter, então? Cosseno de A vezes cosseno de B, menos ou mais seno de A vezes seno de B. Aqui é trocado, olha. Não vamos esquecer, o cosseno de A mais B, aqui aparece o sinal de menos. O cosseno de A menos B, aqui aparece o sinal de mais. Tá? E o macetezinho para lembrar essa fórmula aqui era... eu lembro a fórmula, mas esqueço o macete. Era coça A, coça B, sentar A, sentar B, né? E no de cima é mais poético, né? Do seno, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Mas a gente vai usar, como estamos tratando do cosseno aqui, vamos usar essa aqui. Bom, cosseno de A vezes cosseno de B. Cosseno, então, quem é A aqui? Deixa eu ver se tem outra cor aqui. O A vai ser 90 e o X vai ser B, né? O B vai ser X. Então, vamos colocar aqui de novo. Eu vou ter o quê? Cosseno de 90
vezes cosseno de A vezes cosseno de B. Cosseno de X. Como aqui é menos, aqui eu vou colocar um sinal de mais. Seno de A, seno de 90, vezes seno de B, seno de X. Certo? Isso aqui vai me dar o quê? Quanto é o cosseno de 90 graus? Cosseno de 90 é zero. Zero. E zero vezes cosseno de x é quanto? Zero. Mais seno de 90 é quanto? Seno de 90 graus, a gente sabe que é 1. E seno de x, e 1 vezes seno de x vai dar quanto? 1 seno de x, né? Seno de x. Vou botar aqui 1 seno de x. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 0 mais 1 vezes o seno de x, 0 mais seno de x, seno de x, né? Então, olha só. Comprovei para vocês que o cosseno de 90 menos x é igual ao seno de x. Certo? Alguma dúvida até aí? Vou olhar agora no chat, porque assim eu não consigo. Caiu, viu? Eita, o que eu fiz aqui? Aqui. Aqui. Vou ajeitar aqui a minha. Como é que eu tinha botado antes? Mas não era assim. Tava assim. Não tava bem assim a minha câmera, mas daqui a pouco cai de novo aí eu ajeito novamente. Voltando então. Nosso próximo slide. Olha só. Vocês viram lá no comecinho, quando viram funções, que existiam funções pares e funções ímpares, não é? O que é uma função par? Uma função par é aquela que o f de um x é igual a o f de menos x. Então, a função y igual a f de x ou só f de x, x quadrado, ela é par. Por quê? Porque f de x, ok, x ao quadrado. F de menos x é igual a quanto? Menos x ao quadrado. E menos x ao quadrado é menos x vezes menos x, né? Que é x ao quadrado. Então, olha só. Aqui. F de x é igual a f de menos x. Então, é uma função par. Uma função ímpar. Aqui. Y igual a x ao cubo. Vamos ver então. F de x é igual a x ao cubo. F de menos x é igual a quanto? Menos x ao cubo. Que é quanto? Menos x ao cubo é menos x ao cubo. Tá? Esse ficou horrível. Aqui. Eita, o que eu fiz? Ai, eu tenho que pegar o celular que tá bem no lado de onde? Pera aí, gente. Aqui. O celular tá bem em cima das opções ali. Agora deve ter ficado cortado, né? Deixa eu ver. Aqui. É. Daqui a pouco eu tô indo lá no. Agora tá mais ou menos bem. Certo? Vamos lá.
representação aqui. Então, f de menos x é menos x ao cubo, que é menos x ao cubo. Agora ficou outra letra, mas tá? Outra cor. Então, a gente tem aqui que f de x é x ao cubo, f de menos x é menos x ao cubo, ou seja, elas são diferentes. Ela vai ser ímpar, porque olha só, eu posso colocar, se eu calculasse menos a f de x, eu ia ter o quê? Menos x ao cubo. E menos x ao cubo é menos x ao cubo, né? Aí, então, eu teria que a f de menos x é igual a menos f de x. É uma função ímpar, portanto. Certo? Isso vocês viram, né, lá quando estavam vendo funções. Agora só dá para apagar o de antes. Mas por que que eu estou falando isso? Porque, como eu falei, vocês vão estudar funções trigonométricas e tem essas relações também nas funções trigonométricas. E, bom, aqui eu não falei, mas também uma função pode ser nem par nem ímpar, né? Um caso à parte. Mas em relação às funções trigonométricas, vocês vão ter função seno, função cosseno, função tangente, função cotangente, função secante, função cossecante, todas as funções. Cada uma vai ter seu domínio, seu gráfico, enfim. Esse é assunto mais para frente. Só que além das funções, vocês podem usar essas relações aqui para fazer exercícios. Por exemplo, olha só, o seno de menos x é igual ao menos seno de x. Quando vocês estiverem estudando isso aqui como funções, a função seno de menos x é igual a menos seno de x, vocês vão ter que a função seno é uma função ímpar, né? A função cosseno, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. O que que a gente tem? Função par. A tangente, função ímpar, certo? Assim vocês vão indo. A cotangente vai ser o quê? Ímpar também. Ímpar. A secante vai ser par. A cossecante, ímpar. Reparem que as funções que vêm junto... Ah, dificuldade de achar uma caneta aqui. A tangente e a cotangente são ímpares, porque a cotangente é 1 sobre a tangente. O cosseno e a secante são pares, porque o secante 1 sobre cosseno. E os senos e a cossecante são ímpares também, porque o cossecante é 1 sobre seno, tá? Mas além disso, vocês podem usar, como eu disse, para fazer exercícios. Pode ter um exercício que vai te dar lá seno de menos 30 graus. E aí vocês não sabem calcular seno de menos 30, mas vocês sabem calcular o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é um ângulo notável, a gente sabe calcular o seno. Então, o que que vai ser? O seno de menos 30 é igual a menos o seno de 30. O seno de 30 é quanto? Seno de 30, a gente sabe que é 1/2, lá naquela tabelinha. Então, assim, vocês calculam. É claro que aqui, como se trata de um ângulo negativo, vocês poderiam fazer 360 graus, menos 30 graus, vai dar 330 graus, aí vocês teriam que reduzir de quadrante, né? Redução, quadrante, certo? E aí iam chegar em 30 graus. E como 330 está no quarto quadrante, vocês teriam que carregar o sinal do seno no quarto quadrante, que é negativo, então vai ficar menos 1/2. É bastante coisa, mas se vocês tiverem alguma dúvida nisso, vou até olhar no chat aqui. Baguncei a câmera de novo. Se vocês tiverem dúvida, podem ir perguntando. Eu mexo aqui em bagunça a câmera, nunca vi.
Acho que agora eu tenho que ir para cá. Aqui como a imagem espelhada, eu acho que eu tenho que ir para lá, mas na verdade é para cá. Então, vamos continuar aqui. E apresentação. Certo. E se vocês quiserem rever alguma coisa da trigonometria, vocês vão lá na nossa página do Drive, que tem todos os slides que eu utilizei nas aulas de trigonometria também. E tem também o nosso canal no YouTube, né? Tem, acho que quase todos os vídeos lá das nossas aulas e os próximos devem estar entrando lá. Agora, olha só, essa questão aqui é muito interessante, porque isso aqui vocês vão usar, vocês já viram que é uma função inversa, né? Vou escrever aqui, função inversa, certo? Depois a gente fala aqui, vamos falar aqui primeiro. A gente estava lá descobrindo os valores do seno de x, por exemplo. Seno de x, seno de 90, quanto vale? Agora a gente tem aqui, por exemplo, que o seno de x é 1/2. Eu quero descobrir quem é esse x. Seja x, seja alfa, seja o que for. Aqui está alfa, a, x, tá? Então, o que eu vou ter para fazer isso? Eu posso descobrir o valor, quanto vale esse ângulo, e esse ângulo ele vai estar medido em graus ou em radianos. Eu posso usar o arco seno, porque aqui eu estou tratando do seno. E aqui reparem que eu coloquei uma observação que existe também o arco cosseno, arco tangente, arco secante, arco cossecante e arco tangente, certo? Mas aqui só para dar um exemplo, porque né, todos os exemplos são semelhantes, eu peguei o seno. Então, para eu descobrir o seno de x é igual a 1/2, para eu saber quem é esse x, como eu coloquei ali, eu utilizo o arco seno. Então, olha só. Qual é o arco do primeiro quadrante, cujo seno desse arco vale 1/2? E por que aqui que eu frisei que é do primeiro quadrante? Porque a gente viu lá os arcos côngruos também. A gente sabe, por exemplo, que o seno de... Eu vou pegar o seno, vou pegar o cosseno de 60 graus é igual a 1/2. A gente sabe também que o cosseno de 300 graus é 1/2 também, tá? 1/2 também. Então, por isso que eu tenho que frisar qual quadrante eu quero, porque eu poderia dizer cosseno de x é igual a 1/2. Bom, então o x é quem? O x é 60 graus ou 300 graus? Bom, não sei. Eu tenho que dizer qual quadrante eu quero, tá? Mas isso é só bem intuitivo, né? Vou apagar aqui, aqui e aqui. A caneta tá aqui. Então, eu vou usar... E como que eu uso o arco seno, por exemplo? Olha só. O arco seno do valor que eu tenho, então, o arco seno de 1/2 é igual a x. Então, x, nesse caso, é 30 graus, porque eu estou falando do primeiro quadrante, certo? E quem? E o seno de 30 graus, né, a gente sabe, a gente viu ali, né, eu falei anteriormente que é 1/2, né? Então, a gente sabe que esse x vale 30. Então, a gente tem essa relação aqui, que o arco seno de A é igual a alfa, C e somente C, o seno de alfa é igual a A. Esse símbolo aqui, ele significa C, somente C. Ele é bem restritivo. Isso aqui é verdade, C e somente C, isso aqui é verdade. Então, e o contrário também, né? Se isso aqui é verdade, C e somente C, isso aqui é verdade. Então, o seno de alfa é igual a A, C e somente C, o arco seno de A
é igual a alfa. Olha só, o arco seno de A é igual a x, é igual a alfa. Tem somente C, né, que eu não coloquei, mas o seno de 30, como eu coloquei aqui, ó, poderia dizer que o arco seno de 1/2 é igual a 30 graus, sei somente C. O seno de 30 graus é igual a 1/2, tá? Claro que eu não preciso fazer isso cada vez que eu quero descobrir um ângulo, né? Um grau, um radiano, não preciso fazer isso. A gente consegue ver aqui, a gente já conseguiria intuir que era 30 graus, né? Porque a gente conhece. Mas é a forma mais matematicamente, né? Uma linguagem matemática. É isso que a gente teria que fazer. Olha só, então, mais um ponto aqui para a gente revisar e encontrar os valores de x e y. Olha só. O que a gente tem aqui? Um triângulo retângulo, como eu sei que é retângulo, porque tem, como eu sei que é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto aqui, né? Esse símbolozinho aqui é um ângulo reto. Além disso, a gente sabe o quê? Que quem está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Hipotenusa, certo? E os outros dois são os catetos. Cateto e cateto. Cateto, cateto, certo? E aqui a gente tem os ângulos y e x, tá? Tanto faz eu chamar de ângulo x, de ângulo alfa, de ângulo A, de ângulo de vértice, sei lá, poderia dizer que esse x é igual a B, C também, não faz mal, certo? A gente tem essas relações também, as talvez mais usadas em toda a trigonometria, que a gente decora, né, como SOHCAHTOA. Deixa eu ver o chat, se tem alguma dúvida, cuidando para não tirar minha câmera do lugar. Acho que agora eu não tirei, tá? Não, nenhuma dúvida. Qualquer coisa vocês podem perguntar. Deixa eu ver que hora é. Certo. Vamos lá então. A gente tem SOHCAHTOA. O que é SOHCAHTOA? Só. Seno é o cateto oposto, né? O, CO, CO sobre a hipotenusa. Então, H. Né? Então, só. Isso aqui nem coloquei, nem é o C aqui, né? A gente só fala o oposto sobre a hipotenusa. K, quem é? O cosseno, o cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Então, adjacente sobre a hipotenusa. E TOA, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre o adjacente. Então, só catoa. A gente lembra dessas relações dessa forma. Aqui, o que a gente vai ter, então? A gente pode começar falando, pensando nesse ângulo X aqui, tá? Tanto faz, porque aqui eu posso usar só um, como posso usar os dois, como posso... Um deles eu vou ter que utilizar para descobrir eles, né? Mas eu posso usar ou só o X, ou só o Y, ou o X e o Y. O que a gente tem? Vamos pensar no seno primeiro, só. O seno de X é igual a quem? Cateto oposto. Oposto é quem está no lado oposto, né? No lado contrário a ele. Então, 6 raiz de 3 sobre a hipotenusa. A hipotenusa quem é? 12, né? Então, eu vou ter o que aqui? Eu posso simplificar, né? Esse 6 com esse 2 aqui, vai me sobrar quem? Só 2 aqui embaixo. Vou ter o que? Seno x é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, a gente também já consegue enxergar quem é
quanto vale esse x, né? Mas vamos utilizar lá aquela relação que a gente viu. Tá, mas e qual quadrante que vai estar? Bom, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. A gente sabe também que aqui é 90 graus, então x mais y tem que ser 90 graus. Então, se eles têm que ser 90, isso aqui não pode ser um ângulo lá do terceiro quadrante que é 210 graus. Não vai caber aqui nesse triângulo, então eles têm que ser tanto x como y tem que ser menores que 90 graus, certo? Então, a gente sabe que menor que 90 graus, eles têm que pertencer ao primeiro quadrante, certo? A gente também fala de quadrantes lá numa das aulas de trigonometria, tá? Quem ainda tiver alguma dúvida ou, né, quiser rever, olhe lá. Também no grupo do WhatsApp pode perguntar que assim que eu ver alguma questão, eu já respondo. Então a gente sabe que é no primeiro quadrante, ok. Vamos usar a relação então lá. A gente tem que o seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, 6 somente c, o gigantão, 6 somente c. O arco seno de x, não é x, né? Eu falei. Borracha, aqui. Se o arco seno de raiz de 3 sobre 2 for igual a x, certo? Então, agora, de posse dessa relação aqui, eu vou dizer quanto que vale x. E como eu vou saber? Tem alguma operação para saber? Tem alguma coisa para fazer? Não. Essa é só uma notação realmente, né? Não vai ajudar muito a gente dizer quanto que vale o x. É só uma forma de escrever para ficar bem escritinho, bem matemático. Isso aqui para dizer que x, então, é igual a 60 graus, certo? Como que a gente sabe? Por causa lá da tabelinha dos ângulos notáveis. Tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz no 2 e no 3. Certo? Tem também essa... Eu falo disso lá na trigonometria. Tem também a musiquinha, né? Que eu disse que eu não ia cantar. Nem vou cantar a musiquinha. Agora falta descobrir o y. O que eu posso fazer? Eu posso... Na verdade, eu já sei quanto é o y, mas se aqui é 90 e aqui é 60, aqui tem que ser 30 graus. Mas como que eu posso descobrir utilizando isso aqui? Eu posso tanto pegar o y como pegar, pensar naquilo que a gente viu antes, né? Que o cosseno de 90, de 90 menos x é igual ao seno de x, tá? Como x é 60, eu teria 90 menos 60, 30 graus, tá? Ou seno também, enfim, que não importa, poderia pegar seno e o cosseno aqui, não faz mal. Mas vamos utilizar essa relação aqui de novo. Agora para o y aqui. Essa mesma coisa, só para a gente ir treinando. Eu vou ter o quê? Agora eu também poderia ter usado antes o cosseno, né? Agora eu vou usar o cosseno, então. Vocês vão ver que eu vou pegar o mesmo valor aqui. O cosseno quem é? O cateto adjacente, é aquele que ajuda a formar o ângulo, sobre a hipotenusa. Então vai ser esse mesmo 6 raiz de 3 aqui. O cosseno de y vai ser igual a 6 cateto adjacente raiz de 3 sobre a hipotenusa. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual, a mesma coisa, né? Simplifico aqui, raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. Quem é esse y, então? A gente vai ter, então, que o cosseno de y é igual a raiz de 3 sobre 2. 6 somente c. O arco
cosseno de raiz de 3 sobre 2 for igual a x. Ou for igual a y, né? Agora a gente está falando de y. For igual a y. Aqui. For igual a y. Se eu colocar x em algum lugar aqui errado, vocês me avisem. Então, a gente tem que y é igual a 30 graus. Tá? Eu poderia ter usado também o seno de y é igual a 6 sobre 12. Poderia dizer a mesma coisa. Poderia dizer que o cosseno de x é 6 sobre 12. Não vai interferir nada quais números eu pego. Agora, eu quero ver se dá para fazer uma outra coisa com vocês, que é essas funções no gráfico. Deixa eu ver aqui que hora nós temos. Temos ainda até as 7, né? 20 minutos, então. Eu quero ver se eu consigo tirar aqui. Vou tirar isso aqui, mas depois eu tiro. Fazer. Vocês viram ali, né? Deixa eu só tirar aqui. Vocês viram e... ficou horrível de ver. Mas antes ali de eu tirar, vocês viram que aqui estava escrito translações, reflexões, homotetias, simetrias. Né? Transformações de funções. O que é isso? Se refere aos gráficos das funções que vocês já viram que vão ver, tá? Então, eu quero ver se eu consigo fazer isso aqui com vocês. Abrir essa tela aqui, vamos ver se vocês estão vendo, está carregando. Isso aqui é o GeoGebra, tá? Espero que online aqui que eu estou usando, então eu espero que carregue direitinho. É que agora eu não tenho como escrever, né? Tenho? Não. Queria escrever, mas... deixa eu ver. Não tem como escrever mesmo. Não. Tá. Mas eu vou falando e isso aqui é bem interessante de vocês irem mais acompanhando do que lendo ou fazendo anotações, resumos e tudo. Tá? Vocês já viram funções de primeiro grau, segundo grau, as funções exponenciais, logarítmicas, vão ver agora, como eu já estou falando, as funções trigonométricas, e você sabe que uma função ela tem um gráfico. Então, eu vou ter uma função aqui, que eu vou digitar nesse campo, isso aqui é o GeoGebra, tá? Vocês podem entrar, botar a mão na frente da câmera. Podem utilizar também para estudo de vocês, certo? Então, a gente vai ter o que aqui? Vou botar uma função aqui que vocês já estudaram. X, a função x ao quadrado, né? Vamos só trocar a cor. Tá todo mundo vendo, né, que ela gerou uma parábola, certo? Função x ao quadrado. Deixa eu mudar a cor aqui. E aqui, certo? Mas eu não estou interessado nessa função x ao quadrado aqui, tá? Então, vou trocar aqui e vou botar uma função mais interessante. Vou botar a função e na x, certo? Vocês lembram o que era a função e na x, né? Função exponencial de base e, que é o número de Euler, né? 2,7182818, né? E segue toda a vida esse número. Isso aqui é a função, o gráfico da função e na x. O que dizia lá nas translações? Que se eu tivesse e na x, ou uma função mais um número, ela transladaria verticalmente, certo? Ou para cima ou para baixo. Por exemplo, se eu tenho a função, vou deixar esse e na x aqui, se eu tenho e na x mais, botei aqui mais na 4. Olha só, viram? Ela subiu 4 unidades. Aqui ela estava passando no ponto 1, aqui ó, passava no ponto 1, agora está passando aqui no ponto 5.
certo? E isso dizia lá nas translações. Eu transladei essa função 4 unidades para cima, porque eu somei 4 aqui. Eu desloquei ela 4 unidades para cima. Poderia ter também e na x menos 2. Olha só onde foi ela. Desceu 2 unidades. Passava aqui interceptava o eixo y no ponto 1, agora está interceptando no ponto menos 1, 2 unidades abaixo. Vou mudar a cor dela, né? Vou botar uma cor mais vivinha. Aquele de triste já basta. A situação que a gente está vivendo. Olha só, desceu 2 unidades. Translação. E isso eu só usei na x porque é uma função bonitinha de ver, né? Só uma linha assim, né? Olha só ela, quando é maior, ela vai aqui em roxinho, azul, sei lá que cor. A função é na x, né? A padrão, só é na x. Ela vai indo, nunca encosta no eixo y, no eixo x. Ela vai se aproximando cada vez mais de x, mas nunca chega ao eixo x. Aqui vai indo para o infinito, tá? Então é simples de ver. Qual a outra coisa que dizia lá naquelas aqueles slides que eu botei e depois eu vou colocar já no Drive para vocês, tá? Dizia que se eu tivesse uma função mais f de x mais c, ou seja, eu estou somando ou subtraindo uma constante, um número constante, lá da função, do x da função, eu vou ter uma translação horizontal. Então, ele vai ou para a direita ou para a esquerda, tá? Vou pegar aqui esse e na x, vou botar e na x mais. Antes de botar mais, eu vou perguntar aqui, ou questionar para vocês. O que vocês acham? Quando eu somar mais um, acho que até dá tempo de fazer uma enquete, deixa eu ver. Quando eu somar mais um, vocês acham que... Deixa eu ver, eu nunca fiz isso, mas vamos tentar. O que eu fiz? Já botei o negócio? Acho que já, né? Bom, se vocês acham que ela vai ser deslocada para a direita, quando eu somo mais um, vocês coloquem A. Se vocês acham que quando eu somo 1, ela vai ser deslocada para a esquerda, vocês coloquem B, certo? Não sei se eu postei, se eu não postei a enquete. A é direita, eu vou escrever aqui, senão eu me esqueço depois. A é direita, e B é esquerda, tá? Eu estou somando 1, tá? Vamos levar isso em conta. Somando 1. Então, vou ter E na x mais 1. Aquele mais 1 ali lá no expoente do E, tá? Vou esperar o pessoal colocar aqui. E por que isso? Porque vocês vão ver, é que eu não quero dar a resposta agora, mas que é bem interessante esse resultado, tá? Talvez vocês se surpreendam, mas tem uma forma bem prática para lembrar isso. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei, tá, não, mas espera aí, como assim? Tá? Vamos ver, então. Não sei se todo mundo já colocou. Está. Bom, ela vai para... Aqui eu estou vendo que tem gente que colocou para A, então para a direita. Então tem gente achando que ela vai para cá. Vamos ver, vou colocar aqui, depois vocês me dizem para onde ela vai. F de x mais 1. Olha só, é essa vermelhinha aqui. Foi para a esquerda, né? Por que isso? Como é que eu paro a enquete aqui? Não sei se eu parei, se não. Bom, por que ela foi para a esquerda? Quando eu somo uma constante ao x, ou seja, f de x mais ou menos c, vai sempre ser o contrário da nossa intuição. Então, a primeira coisa é natural a gente pensar que quando a gente soma 1, soma 4, soma 20, a função vai andar para a direita. Só que é o contrário da nossa intuição, ela sempre vai andar para a esquerda.
Quando eu subtraio, é natural que a gente pense que ela vá para a esquerda, né? E na x menos 1, ela iria vir para cá, mas é o contrário da nossa intuição. Então, vou botar aqui, vou apagar essa aqui, vou botar, cadê? E na x menos 3. E na x menos 3, olha lá, a laranja foi para a direita. Estou subtraindo, ela foi para a direita. Então, se eu tivesse x mais 2 ao quadrado, ela iria para a esquerda. Se eu tivesse o logaritmo de x menos 1 na base 10, ela iria para a esquerda, para a direita, certo? Todas as funções, quando eu somo uma constante no x, né, no argumento da função, ela vai contra a nossa intuição. Então, pensem, sempre se recordem que ela vai contra a intuição. A primeira ideia de vocês é que vai para a esquerda, bom, então ela vai para a direita, tá? Até eu penso dessa forma, certo? O que a gente tinha depois eram as reflexões, eu acho. Agora não dá para abrir os slides, a gente tem ainda alguns minutos. Tinha também umas questões ali, mas eu acho que o gráfico agora é mais interessante, tá? O que eram as reflexões? Quando eu tenho e, no caso, ou quando eu tenho menos uma função, menos f de x, ela vai ser refletido, o gráfico dessa função vai ser refletido no eixo x, né? Eu tenho menos e, menos e. Eu tenho menos f de x. No caso, menos e na x vai ser refletido no eixo horizontal. Então, menos e na x, olha só, ela foi refletida no eixo horizontal. Então, como aqui, deixa eu mudar a cor dela, vai ficar bem visível aqui, certo? A gente tinha e na x aqui em azul, indo, né, aqui assintótica no eixo x, indo ao infinito, positivo, e aqui essa verde refletida no eixo horizontal, ou seja, como se eu tivesse colocado um espelho aqui, refletiu para cá, né? Ela fica virada, qualquer função faz isso. Eu poderia pensar, por exemplo, x ao quadrado e menos x ao quadrado. A gente estuda lá, né, as concavidades da parábola. Quando a é positivo, vou mudar a cor, apaguei, x quadrado. Quando a é positivo, a função, a concavidade é voltada para cima, né? Deixa eu botar aqui essa cor bem chamativa, e aqui essa cor bem, esse rosa e esse azul. O a é positivo aqui, ó. Então, a função x ao quadrado, voltada para cima, função menos x ao quadrado, o a é negativo, a concavidade é voltada para baixo, né? Tenho esse exemplo clássico aqui, né, que a gente diz que quando A é positivo, ele está feliz e fica com um sorrisinho, né? Quando A é negativo, ele está triste, fica com uma boquinha triste, voltada para baixo, certo? Deixa eu estou cuidando do tempo ali. Dá para a gente ver o último exemplo que eu tinha, que era quando eu tenho E na x e quando eu tenho E na menos x, ou quando eu tenho f de x e f de menos x. Né? No caso, as funções pares, né? As funções pares, f de x é igual a f de menos x, como a gente relembrou ali, então o gráfico não sofreria mudança. Nesse caso aqui, olha só, mudou, né? Ele foi refletido, como eu tenho menos o x, né? Menos o f de menos x, é uma reflexão que a gente chama no eixo vertical, no eixo y. Todos os pontos eles são, né, os opostos. Então aqui, se a função passa
aqui no ponto, sei lá, digamos que aqui tivesse o ponto 1, 3, né? Não é, mas vamos dizer que aqui fosse o ponto 1, 3, aqui seria o ponto menos 1, 3, tá? Uma aproximação aqui que não é isso, certo? Como todos os pontos vão correr isso. Quando ela for refletida no eixo horizontal também, eu vou ter essa similaridade nos pontos, tá? Então, olha só, a gente repara que ela deu uma voltinha. Se eu tivesse um espelho, eu boto a mão na tela do computador achando que vocês vão ver. Se eu tivesse um espelho bem no meio da função, no eixo y, a função, vocês veriam pelo reflexo no espelho, ela teria esse aspecto aqui dessa função em verde, tá? Tinha mais coisas para falar, deixa eu olhar aqui. Tinha também quando eu multiplico uma função e quando dá para mostrar aqui, eu não entro muito em detalhes, mas eu acho interessante. Quando eu tenho, por exemplo, f de x aqui e f de 2, vou botar um número maior, 4x. Olha só o que aconteceu. Ela foi, ela também passou do ponto 1 para o ponto 4, né? Mas aqui ela não se alterou. A gente lembra que quando eu coloquei lá e na x e mais 4, ela passou no ponto 5, né? Era mais 3 que eu tinha colocado, que ela passava no ponto 4. Mas ela toda foi para cima. Aqui no caso de multiplicar, ela permanece no mesmo lugar, ela só mais, ou mais deitada, ou mais em pé. Vocês me enxergam aqui. Ou ela é mais deitada, ou ela é mais em pezinha, tá? No caso aqui, ela estava assim, eu multipliquei por 4, ela foi se, né, não ficando totalmente em pé, mas o ângulo dela diminuiu. Se eu tenho para acabar aqui, vou tirar essa aqui. Se eu tenho, até vou deixar essa aqui. E na 8x. E na 8x, olha só, ela também ocorre isso, só que esse ponto que ela passa o eixo, nesse caso o eixo vertical, o eixo y, ele não se altera, ele permanece 1, tá? Ela só fica também mais, deixa eu olhar aqui, ela estava assim e agora ela arrasta para cá e vai um pouquinho mais, ela se comprime, né? É mais encolhidinha, né? E nesse outro em verde ali ela fica mais espaçada, mais à vontade, tá? Então, vamos colocar aqui mais um exemplo, como se fosse aqui na 4, só para vocês verem a diferença. Então aqui eu tenho 4 vezes e na x e aqui eu tenho e na 4x, olha só. Em verde, 4 é na x, em rosa, roxo, sei lá, e na 4x, tá? Ela fica mais polidinha, fica mais... E aqui vocês reparem também que o crescimento dela é diferente. Ó. Essa E na 4x, ela vai crescendo muito mais que essa em verde 4 e na x, tá? Olha só. Aqui se eu pegar o ponto 1, por exemplo, essa função aqui verde, o ponto 1 vai ser muito menor, vai ser, sei lá, quando o x for 1, essa função vai ser, sei lá, 16, 17, e nessa roxinha aqui, quando o ponto for 1 aqui, quando o x for 1, essa função vai ser, sei lá, 2 na 4, vai ser mais de 20, muito mais de 20, tá? Olha só. 20 está aqui, ela nem chegou no ponto 1 aqui, né? Essa aqui já passou do ponto 1 no 11, né? Eu falei que era não sei o que, mas é isso aqui. A gente, nosso tempo então acabou. Obrigado então por hoje, nossa revisão, nossas... Eu tentei trazer uma coisa um pouco mais interessante para vocês, tá?
Eu aconselho a conhecerem mais o GeoGebra, ele é esse aplicativo aqui que permite que se faça funções, que se veja os gráficos, é bem interessante de trabalhar. E que mais? Bom, vocês ainda têm aula, né? Então uma boa aula. E a gente se vê por aí em alguma aula futuramente, tá? Obrigado.